Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma semana, final de mais um dia, com mais uma oração da noite. Desde já, a minha oração é que Deus esteja abençoando poderosamente você e toda a sua família. Nós vamos dar sequência então aos nossos estudos. Hoje vamos para a última sessão do capítulo 6, versículos 25 até o versículo 34. Versículo 25 diz assim: Por isto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? E no versículo 31, Jesus continua dizendo: Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E ele termina no verso 34 dizendo: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Nós vamos então seguir aqui no Sermão do Monte. Hoje, conforme eu disse, concluindo esta última sessão da segunda parte do Sermão do Monte, aqui no capítulo 6. Nesta oportunidade, nós já estudamos a respeito da piedade cristã e também, na última oportunidade, estudamos a segunda sessão, onde Jesus usou 3 metáforas. A primeira metáfora para falar do tesouro verdadeiro e alertou seus discípulos sobre a imprudência de se confiar em tesouros que têm prazo de validade, que podem ser corroídos ou contaminados, que se tornam obsoletos e podem ser roubados. Na segunda metáfora, Jesus elogiou os olhos generosos e condenou veementemente os olhos avarentos, malignos, alertando aos seus discípulos sobre o perigo de se ter uma visão distorcida. E na terceira metáfora, Jesus apresentou-lhes o verdadeiro Senhor e falou-lhes a respeito da indispensabilidade de tê-lo como único Senhor, não cedendo à tentação de servir ou de querer servir a 2 senhores, de achar que pode confiar em Deus e nas riquezas simultaneamente. Jesus conclui então a segunda sessão, deixando claro que os seus discípulos devem confiar total, incondicional e exclusivamente no Senhor, visto que são povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora dá para nós entendermos então esse versículo 25, diz assim: Por isso vos digo. Nós temos aqui uma conjunção conclusiva, ou seja, em face disso tudo que eu acabei de dizer, Jesus passa agora a ensinar os seus discípulos a respeito de não ficar ansiosos. Eles, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ou seja, exatamente porque Deus é o nosso único e verdadeiro tesouro, por causa dos nossos olhos generosos e por causa da nossa exclusividade como servos dele, como ele sendo o nosso Senhor. Então nós não devemos e não podemos andar preocupados, demasiadamente preocupados, ansiosos com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, e com o próprio corpo, quanto o que vestir. É isso então que ele vai nos ensinar. Contudo, antes de seguirmos adiante na nossa devocional, nós precisamos entender com clareza, o que de fato Jesus proíbe e o que ele autoriza. Certamente, Jesus não está proibindo aqui a prudência e muito menos a previdência quanto ao futuro e às suas demandas. Com certeza, Jesus também não está aqui incentivando a negligência, o descuido, a apatia, a indiferença, a autoindulgência quanto ao futuro. Aliás, estas práticas são veementemente
proibidas em vários lugares na Bíblia, inclusive pelo próprio Jesus. O que de fato, então, Jesus está proibindo? Jesus está proibindo aqui a ansiedade, o afã, o angustiar-se pelo dia de amanhã. Jesus proíbe aqui, na realidade, esse temor ansioso, doentio, que é capaz de eliminar toda a possibilidade de alegria da vida. Assim, com base no fato de que Deus é o nosso único Senhor, Jesus então está dizendo: não fiquem ansiosos. A responsabilidade de um servo é servir ao seu Senhor e confiar na provisão do seu Senhor. Portanto, procurar provisão em outro Senhor, além de ser infidelidade, na realidade é uma insensatez. Você pode perder a provisão do seu Senhor e não conseguir a provisão do outro. Contra a ansiedade, Jesus então usa o argumento do maior para o menor e não do menor para o maior. Ou seja, por isso é que aparece aí no versículo 30 a expressão quanto mais. Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida das flores do campo, aí a expressão quanto mais de nós, a coroa da criação. Então, nós somos coroa da criação. Se Deus cuida dos passarinhos e das flores, certamente cuidará de nós. Se Deus concedeu vida e o corpo, e ambos reconhecidamente mais importantes do que o alimento e a vestimenta, a pergunta é: porventura também não nos daria estes dois últimos? É claro que sim. Né? Então, preocupar-se em demasia, o que aqui Jesus vai chamar de ansiedade, é pecado. É, na realidade, inversão dos compromissos. É isso que Jesus ensina em Lucas capítulo 10, 41 e 42 para Marta. Por que você anda ansiosa com tantas coisas se uma só é importante? Não é isso? Mas também tem um outro detalhe curioso aqui que nós podemos ver nessa explicação de Jesus nessa última sessão. Essencialmente, na sessão anterior, Jesus falou aos ricos, né? Amantes de tesouros da terra, avarentos. Aqui, nessa última sessão, essencialmente ele está falando aos pobres. E com isso ele está deixando claro que podemos ver aqui ter problemas, tanto os ricos quanto os pobres podem ter problemas espirituais. Os ricos são tentados a confiar em suas posses e os pobres são tentados a duvidar da provisão de Deus. Os ricos são tentados a se tornarem autossatisfeitos com a falsa segurança de suas riquezas e os pobres são tentados à preocupação e o medo na falsa insegurança da sua pobreza. Portanto, Jesus aqui ensina tanto para ricos quanto para pobres. Se Deus é o nosso Senhor, nós não devemos andar ansiosos. Então, esta é a lição que ele nos ensina, né? Ter o Senhor como nosso Senhor e, de fato, nada nos faltará. Ele diz lá que não confiar na provisão do Senhor é falta de fé, né? Ele vai usar a expressão pequena fé. Na realidade, é pouca convicção. Você ainda não se deu conta, ainda não confia no Senhor como Senhor da sua vida. A Bíblia deixa claro, Jesus termina dizendo: busca o Senhor em primeiro lugar e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o segredo para vencer a ansiedade é olhar para Deus e confiar exclusivamente nele. Que Deus abençoe você e a sua casa e até o nosso próximo encontro em o nome de Jesus.